Olá, meu amigo, minha amiga, que bom é voltar aqui no meu canal e de coração eu desejo que esse vídeo encontre você muito bem, em plena saúde física, mental e espiritual, tá bom? Hoje eu tenho um assunto muito legal para discutir com você e eu espero que realmente isso venha a acrescentar na sua vida. O assunto de hoje venha contribuir para que você se torne cada dia uma pessoa melhor. Esse é o nosso propósito, tá bom? Então quero chamar a nossa vinheta e já já eu volto com o vídeo de hoje. Não saia daí, fique comigo até o final, tá? Muito bem, gente, antes de começar o vídeo, quero pedir que você já deixe o seu like aí, que eu tenho certeza que você vai gostar. Deixe o seu comentário e também acione o sininho de notificações, porque isso é muito fácil para você e para mim aqui no canal tem muita importância essas suas ações, tá bom? No vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito do juízo, o juízo de Deus. Mas antes de falar sobre o juízo de Deus, eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem medo quando você pensa em juízo? Ou você fica feliz? Você fica meio apreensivo, meio preocupado? Você acredita no juízo de Deus? A Bíblia diz que Deus tem um dia que Ele separou, que Ele vai julgar o mundo. Às vezes nós confundimos essa questão de Deus ser amor, né? A gente parte para um dos dois extremos. Ou a gente acha que Deus é um Deus muito rígido, muito exigente, ou então a gente acha num outro extremo que Deus é amor e que Ele perdoa qualquer coisa que a gente faça e Ele não vai cobrar nada da gente nunca. Os extremos são prejudiciais para nós em qualquer área da vida, não só na religiosidade, mas em qualquer área da vida. Tudo que é extremo, tudo que é demais faz mal, já dizia minha mãe, né? Agora, por que eu escolhi esse tema? Eu estava lendo uma história real e a partir dela eu resolvi então conversar com você sobre isso. Você já ouviu falar de Maurice Hastings? Eu também não tinha ouvido até o começo desse ano, né, de 2023. E nem de Kenneth Pecknett, é o nome de outro personagem real, né, que eu li a história dele. A história desses dois homens, elas estão entrelaçadas por um fato não muito legal, não muito agradável, mas elas estão interligadas, essas duas histórias. O que aconteceu com Maurice Hastings? Esse ano ele foi libertado da cadeia. Ele passou 38 anos preso. Numa pena que ele tinha pego perpétua, ele foi condenado à prisão perpétua por ter matado, roubado, abusado de uma vítima, né? E aí prenderam ele, condenaram ele à prisão perpétua e ele ficou 38 anos preso. Saiu agora esse ano com 69 anos da cadeia. E o que é interessante na vida do Maurice Hastings? Quando ele saiu da cadeia, o tribunal, né, que o julgou dessa segunda vez, pediu desculpas para ele. E a juíza disse o seguinte: eu sei que desculpas apenas é muito pouco para 38 anos de privação de liberdade, mas é o que nós podemos fazer e eu faço isso com muita humildade em nome do Estado, né? E ele ficou feliz, aceitou o pedido de desculpa e disse que agora sim a vida dele vai recomeçar e agora sim ele poderia ser um homem feliz, porque finalmente a sua inocência foi provada. Mas o que acontece? O que aconteceu com Maurice Hastings? Em 2002, ele já tinha feito um pedido para o tribunal que o julgou para reconsiderar a pena dele e para considerar a possibilidade de comparar o DNA dele com o DNA da vítima que foi coletado na época. O tribunal negou esse pedido e manteve ele preso mais de 20 anos, ainda mais, né? E agora um outro juiz resolveu reabrir o caso e dar uma oportunidade para ele, comparando o DNA que foi coletado dele com o DNA que foi coletado da vítima. E a partir desse processo é que a inocência dele foi provada e ele pôde então sair da cadeia.
Só que essa comparação também acabou que descobriu um outro culpado, o verdadeiro culpado, aliás, né? O único verdadeiro culpado, que era justamente o Kenneth Pecknett. Então, o DNA do Kenneth batia com o DNA da vítima coletada na época. E aí o que aconteceu? O verdadeiro culpado foi provado, então, que foi o Kenneth. Só que o Kenneth não pode mais pagar uma pena porque ele morreu em 2020. Né? Por que eu estou ligando essa história com essa coisa do juízo de Deus? Eu fico assim imaginando o que passa pela cabeça de cada um de nós quando se trata desse assunto, juízo de Deus. Deus vai julgar o mundo. Né? Por que eu falo isso? Porque se eu ficar imaginando, né, que quando o Maurice Hastings pediu em 2000, no ano de 2000, para comparar o DNA dele com o DNA da vítima, eu acredito que na mente dele estava uma expectativa muito grande. Tipo, se eles fizerem isso, se eles atenderem o meu pedido, o meu caso estará resolvido, a minha inocência estará provada. Porque vai ficar provado que o DNA meu, que foi coletado lá na época, né, não tem nada a ver, aquele DNA, aquele material que foi coletado na época, não tem nada a ver comigo. Mas na cabeça do Kenneth Pecknett, talvez poderia haver um pensamento oposto a esse. Talvez ele ficasse pensando assim, tomara que não dê certo de comparar o DNA desse homem com o DNA da vítima, porque daí eles vão descobrir que eu sou o culpado. Então veja, o mesmo evento acabou que criou uma expectativa, uma perspectiva diferente em cada um dos dois. E ambos estavam entrelaçados por um mesmo fato, uma mesma história. Eu comparo isso com o juízo divino. Aquele que é inocente fica na esperança e na expectativa de libertação, de vida, através do juízo. E aquele que é o culpado fica na expectativa da condenação. E a minha pergunta para você é, qual é a sua perspectiva para o juízo divino? Não existe, na verdade, em se tratando de vida espiritual, não existe inocente. Todos nós somos culpados. Essa é a verdade. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz a palavra. Mas diante de Deus Pai, o justo juiz, aqueles que aceitarem o sacrifício de Jesus na cruz, como sendo um sacrifício expiatório por si, um sacrifício substitutivo por si, esses serão considerados justificados. Um culpado que foi justificado. Poderíamos afirmar assim, quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a nossa dívida com o universo, assim como o criminoso, quando cumpre uma pena, a dívida com o Estado já foi paga. A nossa dívida com o universo também já foi paga. Não por nós, mas por alguém que nos substituiu nesse processo de culpa e de condenação. Esse alguém é Jesus. Então para um pouquinho, meu amigo, minha amiga, pensa nisso, né? O juízo não precisa trazer para nós expectativa de destruição e de morte. Ele pode ser, sim, a maior esperança que aquece o nosso coração, maior certeza. Certeza de liberdade, certeza de vida, certeza de perdão. Porque é isso que Deus oferece para você e para mim. Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço para você e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.